último dia 21 de junho, gravei uma entrevista com o jornalista Gilson Jorge, da revista Muito de à Tarde. Entrevista essa que foi publicado no dia 27 de junho de 2021, na seção da revista Muito chamada Entre Aspas, com o título Educação não é somente fornecimento de conteúdos. Com autorização do Gilson Jorge, segue o áudio de toda a nossa conversa, que foi muito bacana. Aproveite. Esse projeto de lei no Congresso que prevê a possibilidade de estabelecimento do homeschooling, né? Eu queria que o senhor primeiro analisasse um pouco sobre analisasse um pouco esse projeto. O que é que o senhor considera, o que é que o senhor acha dessa ideia? Olha, esse projeto é, na minha opinião, um grande absurdo. E são inúmeras as razões porque a gente tem que combater com todas as nossas forças a ideia dessa educação domiciliar. A primeira é sobre a concepção de educação. Quer dizer, se eu entendo a educação como sendo apenas o fornecimento de conteúdos, né, é uma coisa. Mas a educação não é somente fornecimento de conteúdos. Por isso que as propostas que estão circulando de dizer que vai seguir Base Nacional Comum Curricular, que vai ter avaliação, etc., 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 são todas propostas que partem do pressuposto de que o foco da educação é a transmissão de conteúdos de algumas mentes iluminadas para os pobres crianças que nada sabem e que aí vão adquirir esses conhecimentos, né? Aí, obviamente, a gente lembra de Paulo Freire, de educação bancária, de tábula rasa e coisas desse tipo. A segunda, então, como a concepção que eu tenho de educação é muito mais do que isso, ou seja, educação é uma formação mais ampla, que essencialmente se faz a partir das diferenças, do convívio das diferenças, é claro que eu tenho que pensar que dentro de uma família, dentro de uma casa, as diferenças não estarão presentes. Ou seja, dentro de uma família você terá uma única orientação. Então, a importância da escola é justamente porque a pessoa jovem, criança, vai levar a sua orientação familiar para um coletivo que convive com diversas outras orientações familiares, portanto, que convive com as diferenças. E é no convívio das diferenças que se dá o crescimento do cidadão. Então, essa é uma questão central que se coloca nesse debate, porque eu não posso proteger as crianças e os jovens do pensamento dos outros, do pensamento diferente. A escola tem, portanto, essa função. A escola tem função também do que é chamado de socialização. Ou seja, a escola, ela não é só aquele momento, e talvez seja o momento menos importante, mas é bastante importante, da sala de aula. Todo o conjunto de ações que acontecem dentro da escola, no contato com a merendeira e com o merendeiro, no contato com as pessoas que cuidam da limpeza e da disciplina na escola, com os professores os mais diversos, os seus e os outros, com os colegas e as colegas, com o caminho da escola, seja na van para a classe média alta, seja no carro de suas famílias, seja no ônibus ou a pé. Então, essa vivência do jovem na cidade, a caminho da escola e dentro da escola, é fundamental para a sua formação. Mas existem outras questões ainda que são muito importantes e que às vezes são colocadas como secundárias. Por exemplo, e a pandemia mostrou isso, a violência doméstica. Muitas vezes é num simples olhar de uma criança e de um jovem para professor ou para professor, onde é possível perceber algum desconforto com situações familiares e, com isso, ser possível uma intervenção da escola através das autoridades no sentido de coibir violência doméstica, não só para a própria criança,
mas também violência doméstica entre os responsáveis, né? Os dois pais, as duas mães, o pai e uma mãe, o marido da mãe ou a mulher do pai que não seja mãe. Portanto, são questões complexas que a escola recebe e com uma escola fortalecida ela tem condições de encaminhar de forma muito mais correta, muito mais eficiente, muito mais humana, em última instância. Isso que o senhor falou aí da violência e de como é possível captar alguns sinais de violência através do olhar da criança, mas também, ou seja, tem o professor pode, através de um desenho que o aluno faz, o professor pode entender uma situação de abuso sexual, como já houve, né? Essa interação do aluno com o professor e com os outros alunos parece ser muito importante para determinar o que não está no livro, né? Para que haja uma leitura do que não seja o conteúdo programático. Claro, e esse que é o ponto central, e é por isso que nós, professores, e eu me incluo, porque esse tema ele vale para a educação básica, que é uma das coisas que a gente estuda, mas vale também para a educação superior, vale para tudo. Quer dizer, a educação é essencialmente esse processo criativo e humano de relações entre seres humanos e coisas. O ambiente escolar, as coisas que estão dentro da escola, as tecnologias, todas elas, das mais simples às mais sofisticadas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, agora, durante a pandemia, quando teve esse abre e fecha de escola, no Rio de Janeiro, eu vi um depoimento de um aluno, e fico até emocionado quando eu falo sobre isso, porque é muito duro. Aí isso saiu nos jornais, né? E o repórter perguntou para o menino: aí, você está gostando de voltar para a escola? Ele fez: muito, porque eu não aguentava mais ver meu pai bater minha mãe em casa. Claro, se você está confinado dentro da casa, agora por conta da pandemia, e no futuro, caso um projeto como esse passe, por conta de uma sistemática educacional que impede a pessoa de sair, o jovem, a criança e o jovem, de sair daquele ambiente familiar, o risco dele conviver apenas com esses atos violentos é muito grande. É importante, não quero dizer com isso que toda família tenha esse nível de problema. Pode ter esse nível de problema, que obviamente não é a grande maioria, mas nós temos que estar preocupados com esses casos que acontecem, mas também do ponto de vista de violência conceitual, no sentido de enfrentamento, né? E quando a gente traz essa dimensão de enfrentamento, a gente está querendo dizer que essa desestabilização das certezas que faz o ser humano crescer. Pense o que é o movimento. O movimento nada mais o movimento que eu estou me falando é o caminhar, né? O movimento nada mais é do que um desequilíbrio permanente e a busca do equilíbrio. Você se desequilibra para frente, coloca o pé mais adiante e aí você volta ao equilíbrio. Aí você se desequilibra de novo e isso faz você andar. Se você ficar permanentemente equilibrado, você não anda. E esse anda aí é metafórico, porque você não anda fisicamente, mas não anda existencialmente. Então, processos educativos que promovem o desequilíbrio nesse sentido metafórico são fundamentais. E aí a escola ela tem que respeitar e valorizar o erro. Inclusive porque um ambiente escolar que valorize o erro é um ambiente menos propício ao bullying. Né? Porque o bullying nada mais é do que o estabelecimento de padrões estéticos, padrões de respostas a problemas colocados e padrões de todos os tipos. Tudo aquilo que foge ao padrão é objeto de bullying. Então, quer dizer, se você trabalha com um espaço onde os padrões são permanentemente questionados,
isso é a escola, e se não é, deveria ser, você diminui essas questões, vamos chamar assim, de violência, né? Violência física e violência simbólica. Obviamente, não queremos com isso dizer que a escola é o melhor dos mundos. A gente tem várias críticas à escola. E essas críticas são importantes serem feitas, porque é exatamente com estas críticas que a gente tem a possibilidade de aperfeiçoar a escola, aperfeiçoar o sistema, e não simplesmente saindo dele, como é a proposta dessa modalidade chamada homeschooling ou educação doméstica. Como a escola pode valorizar o erro no sentido de que se aprenda com o erro? Aí tem algumas frentes que a gente podia olhar, né? Numa classe média alta, assim, num sistema escolar onde a família dê muita assistência a seus filhos, o que é sempre louvável, jamais procurar com que os erros que, por exemplo, cometem nos deveres sejam corrigidos para que não sejam errados na escola, não cheguem errados na escola. Quer dizer, você conseguir trazer para a escola todas as dificuldades que você tem em relação a alguns conteúdos é fundamental para o trabalho do professor, né? Por outro lado, do ponto de vista da escola, aquele professor que valoriza o erro e não fica preocupado apenas com o acerto, é um professor que vai contribuir muito com a formação da juventude. Porque, essencialmente, o erro é algo absolutamente fundamental para a criatividade. Você não faz criatividade você não produz, você não elabora um produto criativo com criatividade cheio de regrinhas. Até mesmo quando você define uma arte digital com um algoritmo, você procura que esse algoritmo seja o mais aleatório possível, no sentido de que ele possibilite uma criação inovativa, algo inusitado. Então, a escola tem que trabalhar muito com o inusitado, né? E a família deveria gostar com isso, porque com esse confronto de ideias, a família se fortalece em última instância. Se fortalece do ponto de vista de uma educação democrática, isso fortalece porque também o seu conhecimento, porque também os seus valores são questionados. E eu não conheço pessoa que possa viver ao longo de toda a vida sem questionar seus próprios valores. Quer dizer, cada um de nós dois, depois dessa conversa, já sairá como outro. Cada um dos nossos leitores, depois da leitura dessa nossa conversa, sairá como outro. Porque essa é a vida, né? Esse é o processo de criação. E por isso que a escola não pode estar centrada somente na questão de conteúdo. É claro que ele é importante, mas a gente tem que entender que a escola ela tem que ser o espaço em que os diversos saberes dialoguem. Então, a escola tem que ser o espaço do enaltecimento da diferença. Não é só do aceitar o diferente, é enaltecer a diferença. A gente tem que afastar definitivamente a ideia da escola como sendo um grande funil que chegam todos os diferentes e lá na ponta saem os iguais, né? Como se a escola tivesse como função transformar o outro no eu. Não, a escola, ao contrário, tem que ser uma máquina de produzir cada vez mais diferenças. E aí, claro, a minha relação com o conhecimento será diferente, porque eu não vou entender o conhecimento como verdades absolutas, mas eu vou estar o tempo inteiro questionando esse próprio conhecimento. E aí eu questiono o conhecimento, eu questiono saberes e eu questiono valores. E com isso, a meninada vai formando os seus próprios valores. Porque também é uma ilusão a gente achar que nós vamos ensinar como
a meninada vai construir o futuro. Não, o futuro vai ser construído por eles, apesar de nós. Ou seja, nós vamos estar aqui provocando, dando alguns elementos, dando até algumas ferramentas para que ele, no seu processo de construção de conceitos e valores, amanhã construa o futuro. E, professor, eu estava pesquisando, parece que os Estados Unidos são o único país onde o homeschooling é permitido, é uma decisão dos pais. Se eu não me engano, em alguns países da Europa, isso é possível em casos excepcionais, assim, que a criança tem algum tipo de dificuldade de adaptação. Aqui no Brasil, parece que tem uma discussão muito grande, parece que é uma onda que está enxergando e quer que as pessoas enxerguem a educação como sinônimo de comunismo. Como é que você vê isso? Bom, mas aí entramos por esse momento que nós estamos vivendo terrível do nosso país, do negacionismo, de qualquer pensamento crítico ser associado ao comunismo sem nem saber o que é comunismo, né? Aí criaram essa ideia de marxismo cultural, ou seja, criaram expressões de impacto para associar a tudo o que se fala quando se busca justiça social, menos desigualdade, visão desconfiada do mundo, tudo isso como sinônimo de comunismo, o que é uma simplificação empobrecida de qualquer um desses conceitos. Quer dizer, então, e aí, junto com isso, associam a história de escola sem partido, de livros que ensinam crianças e jovens a mudar de sexo, como se fosse possível isso acontecer. Então, quer dizer, eu acho que esse nível de debate ele é tão pobre que não vale a pena nós gastarmos linha de jornal falando sobre isso. Entendeu? Porque eu acho que é de um reducionismo, né? Inacreditável. Quer dizer, o debate, por exemplo, trazer o debate sobre terraplanismo, não vacina, quer dizer, desconhecer todas as questões, a evolução da ciência. E veja, quando a gente fala em evolução da ciência, a gente não está dizendo que a ciência é um bloco monolítico, que ali dentro próprio não tenha disputa. Não tem disputa. E é por isso que ela é rica. E quando você tem disputa do conhecimento científico, tem um critério ético que é o fundamental, que é a precaução. Que é o cuidado com o outro, que é o acolhimento. Então, eu acho que a gente precisa centrar fogo no debate nessa outra perspectiva, que é uma perspectiva que olha para frente, não essa perspectiva tacanha, que olha para trás e que quer reduzir tudo a essas expressões que eles vão criando para poder exatamente desviar o foco, que é um debate sobre a perspectiva emancipatória da educação em detrimento de uma perspectiva doutrinária da educação, né? Então, temos que superar isso, na minha leitura. Mas é isso, mas o senhor teme o obscurantismo tome conta, ou o senhor acha que isso vai passar daqui a pouco? Não, temor é claro que eu tenho. Temor é claro que eu tenho, porque o poder de algumas dessas redes que estão aí e com essa proliferação de fake news e a necessidade que nós temos historicamente de fortalecer uma formação política do cidadão é muito grande. Então, a gente precisa avançar nisso. E essa é a luta de educadores progressistas, entre os quais eu me incluo. Quer dizer, quando eu insisto com meus colegas e com os professores, porque nosso trabalho é pesquisar para a formação de professores, de que a educação é essencialmente um ato político, né? A gente está querendo dizer isso. Quer dizer, se baixamos a guarda e deixamos essa concepção de educação
como sendo alguma coisa asséptica toma conta, o risco de proliferação dessas teorias pode ser grande, né? Considerando, e aí, claro, você associa com tudo isso, com a profunda desigualdade que o país vive. É uma desigualdade absurda, né? Você pega os dados, são 10 famílias têm a riqueza de 54%, 53% de toda a população. Quer dizer, é uma coisa terrível. Você pega uma situação de fome, como estamos vivendo isso, quer dizer, se essas pessoas que estão vivendo essa subcondição humana não tiverem né, não serem pessoas fortemente politizadas com uma grande consciência política, esse risco existe. Então, o nosso trabalho, o trabalho de vocês, da imprensa, e é por isso que a imprensa está sendo tão criticada por esse governo federal. Porque, efetivamente, por todas as críticas que nós também fazemos a todos os jornais, a todas as revistas, porque a gente não quer um jornal, uma revista ou uma rádio como uma bíblia. Então, a gente critica em algum momento alguma ação da Tarde, a gente critica em outro momento do Correio, algum momento da Globo, algum momento do SBT, alguns mais e outros menos, obviamente, né? E isso é fundamental, porque efetivamente a escola ela não pode ter, nesse sentido, um partido de adotar alguma visão como sendo visão única. E quando eu falo escola, eu falo para voltar ao debate da educação, né? Porque vale para a escola, mas vale para tudo. Quer dizer, hoje em dia, com a possibilidade que você tem de acesso à informação, não dá para eu ficar apenas me informando em grupos do Telegram, do WhatsApp ou de qualquer outra coisa. Quer dizer, eu posso até me informar por ali, mas eu preciso confrontar as opiniões. Então, eu quero ler uma notícia no jornal A e vou olhar no jornal B, vou olhar num blog, sabendo quem são os autores daquele blog. Com isso você vai saber qual é a orientação política, ideológica daquelas pessoas, e com isso você vai construindo a sua, que é o que a gente quer. Com isso você vai construindo exatamente aquela formação que é o quê? A formação cidadã. Né? E uma formação cidadã é essencialmente, no meu ponto de vista, uma formação que desconfia de tudo que lê e tudo que ouve, é uma formação que tem no cuidado e no acolhimento com o outro a sua mola propulsora, e é uma formação que enaltece a diferença. Quer dizer, eu quero uma sociedade de diferentes, mas não de desigualdade. Porque esse é uma coisa importante, né? Porque eu vou ter as pessoas cada vez mais diferentes, mas todas igualmente respeitadas do ponto de vista de econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça. Porque, obviamente, o que a gente quer? A gente quer caminhar, que é o que temos de menos pior, que é a democracia, para uma democracia. E se a gente caminha para a democracia, eu tenho que ter uma escola pública para todos e laica. Eu tenho que ter uma sociedade não racista, porque uma sociedade onde tenha racismo não é uma sociedade democrática, uma sociedade que respeite o gênero das pessoas, enfim. Mas isso não pode ser uma sociedade que uns têm tudo e outros passam fome. Professor, muito obrigado. Eu adorei a entrevista, adorei conversar com o senhor.